É um raciocínio bem interessante. Eu dividi esse cap por 12 para a gente deixar uma base mais fácil todo mundo comparar. Então, o comprador está comprando para ganhar 0,55% ao mês de aluguel. E o fundo está sendo negociado a um preço que leva a um dividend yield de 0,82, né? Exatamente. Então, livre de imposto, né? E quem recebe aluguel de imóvel paga imposto ainda. Então, você vê então, que acho que é uma forma do cotista, o investidor, entender que a venda, se você tivesse vendido a um preço em que o comprador vai ter 0,90 ao mês e o fundo está tendo 0,82, então daria para ele olhar e falar, pô, acho que essa venda foi barata. Agora, se a venda gera 0,55 e o fundo estava gerando 0,82, essa diferença, mais ou menos, é valor gerado para dentro do próprio patrimônio, né? Exatamente. Então, assim, a gente recebeu alguns questionamentos, poxa, mas será que vocês não estão vendendo o filé do fundo? Porque, assim, o fundo hoje tem 51 imóveis, né? E a gente tem outros imóveis no pipeline que a gente já anunciou, né? Será que, assim, do nosso ponto de vista, existem vários filés ali dentro, né? A maioria dos imóveis do TXF1 são imóveis premium, que estão bem localizados, têm contratos atípicos importantes. Então, assim, a ideia era justamente, essa oportunidade nesse momento agora faz sentido. E acho que faz sentido também para isso, para mostrar o real valor que a gente tem no fundo. E o mercado respondeu até de forma positiva, a cota se valorizou, mas assim, ainda longe do que a gente imagina que seria um preço justo para o portfólio do fundo como um todo nesse momento. Já a venda do imóvel, você acha bem encaixado o preço por esse cap que gerou? Sim, sem dúvida. A gente vendeu o valor de venda é 8,60% maior do que o valor de laudo que está marcado no patrimonial, né? Então, de novo, isso reforça que o preço do secundário, né, tá fora, inclusive o patrimonial. Você vê que a gente vendeu acima do patrimonial. Então, sim, a gente reforça aqui o nosso entendimento que foi uma boa oportunidade de venda. A gente ainda precisa passar por esse momento de diligências, etc. Mas essa é uma proposta, foi isso que a gente assinou. Então, isso, acho que independente disso, o preço já está validado. Sim. Muito bom, cara. Acho que deu para a gente entender bem melhor a operação e entender o que está por trás da operação, né? Que é a estratégia da TRX. Vender o filé, tudo tem preço, né? Tudo tem preço. Se tivesse vendido vender o filé a um preço barato, a operação é ruim. Vender o filé a um preço caro, a operação é boa, né? Tudo acho que é uma questão de preço. E você conseguiu amarrar e nos explicar aí, assim, diminui a concentração de inquilino, diminui a alavancagem, gera um resultado, né, importante que vai ajudar a manter a distribuição de rendimentos do fundo. E gera um certo caixa nesse momento importante, que é difícil de captar recursos e em que a gente aqui, do ponto de vista aí, tirando a gente da cadeira de vendedor e colocando a gente na cadeira de comprador, é um momento excelente para comprar imóvel. Porque os imóveis, sim, a gente está conseguindo originar ativos aqui com cap rates 200, 250 bips, né, maiores do que quando a gente comprou esses imóveis lá em 2020, por exemplo. Então, gera recurso também para a gente investir nesses imóveis que a gente tem originado. E uma última pergunta, a alavancagem, assim, independente do tamanho, acho que uma preocupação grande que todo mundo tem que ter é os vencimentos, né? Assim, as suas obrigações. Em relação a obrigações de curto prazo e o caixa do fundo, continua tranquilo? Continua tranquilo. Só para você ter ideia, Arthur, assim, né, o imóvel que a gente vendeu no ano passado, ele não era um imóvel alavancado. Então, ele tem uma geração de caixa maior, né? A gente vendeu o imóvel por 73 milhões, a gente tinha comprado por mais ou menos 59. Ou seja, de principal, volta para o caixa do fundo 59. A gente está recebendo isso de forma parcelada. Então, 60% desse valor, 66% desse valor, a gente recebe esse ano. Então, assim, 66% de 60 milhões, mais ou menos isso.
E o que a gente tem para pagar nos próximos 12 meses de amortização das dívidas no THDF11 é em torno de 36 milhões. Então, você vê que só pela venda de um imóvel, o nosso caixa está equacionado. A gente fez 2 emissões no ano passado, no segundo semestre do ano passado, que a gente captou aproximadamente 485 milhões. A gente está usando desse caixa para fazer um investimento em várias coisas, mas a gente ainda tem um caixa relevante disso, né, no caixa do fundo, em torno de 140 milhões. Então, assim, a gente tem uma situação de caixa que tranquila desse ponto de vista. A gente está sendo mais conservador, então a gente está segurando esse caixa que não estamos fazendo novas coisas, né? Mesmo a gente gostaria muito de estar fazendo, porque os preços estão ótimos, a gente não está fazendo justamente para ser mais conservador e achar um momento de fazer uma captação, enfim, num momento um pouco melhor. Estamos acompanhando bem o mercado de perto aqui em relação a isso, mas a situação de caixa para pagar a amortização é tranquila até, né, desse ponto de vista, que a gente tem gerado caixa também com a venda de imóveis. Maravilha. Obrigadão, Gabriel. Muito bom contar com as suas explicações todas aí. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, muito importante para a gente poder conversar, explicar um pouco melhor essa operação. Valeu, então, a gente viu nos últimos anos TRX comprando e alavancando, e agora algumas vendas acontecendo também com uma desalavancagem. E legal, né, da possibilidade de ouvir o Gabriel e tantos detalhes além, né, do que a gente consegue capturar só pelo texto do fato relevante. Nod, e aí? Acompanhou? O que você achou da conversa? Não, conversa muito completa, sem dúvida nenhuma. Abordou um monte de ponto interessante. Ponto interessante que eu sei que seria uma conta difícil de fazer, seria quase irreal, mas seria interessante porque essa TIR de 19% só foi alcançada porque foi uma operação alavancada. Eu adoraria que, do ponto de vista de didática, digamos assim, de explicação, quanto seria essa TIR se o fundo tivesse comprado com caixa seco, sem alavancagem? Porque são raros os momentos onde a gente consegue mostrar tão claramente, ou conseguiria, aqui o futuro do pretérito é o tempo verbal mais correto, digamos assim, o quanto foi o ganho que a alavancagem trouxe. Eu sou um partidário da alavancagem. Claro, eu sempre tenho o tempo inteiro que fazer um disclaimer que não é porque é alavancado que é bom, mas eu tenho a tendência de olhar a alavancagem com bons olhos. Claro, tem alavancagem bem feita e alavancagem mal feita. Sim. É igual ao bolo de chocolate. Tem bolo de chocolate bem feito e mal feito. No geral, eu gosto de bolo de chocolate. No geral, eu gosto de alavancagem. Tem alavancagem bem feita e mal feita. Não é porque é bolo de chocolate que eu vou gostar, não é porque é alavancagem que eu vou gostar. Mas eu tendo a olhar com bons olhos. E sim, uma TIR de 19%, é claro que esse cálculo está levando em consideração a alavancagem. Mas eu queria, se fosse possível, a TRX comunicar ou ter comunicado isso, ou sei lá se eles estão escutando essa live. Pessoal, bota no próximo relatório gerencial, assim. Quanto teria sido se o fundo tivesse captado e botado dinheiro no peito mesmo, assim, na raça? Quanto teria sido a TIR e quanto ela ficou por causa da alavancagem? A alavancagem, como o nome diz, é uma alavanca. Quando dá certo, dá mais certo. Quando dá errado, dá mais errado. Fica pior a situação. Temos fundos que estão sofrendo com suas alavancagens. XP Properties aí está um exemplo, que não aconteceram as coisas como esperado e a alavancagem tornou o cenário mais grave, digamos assim. Aqui o cenário deu certo e a alavancagem fez dar mais certo, ser mais lucrativo. E um último detalhe, tem uma coisa na estrutura que é bastante comum e às vezes as pessoas não entendem. É extremamente comum numa estrutura de pagamento de um imóvel alavancado que o primeiro pagamento seja apenas para quitar o CRI, quitar a dívida. Porque estamos no Brasil. Coisas acontecem, o comprador não vai botar o dinheiro firme na mão
sem estar com o imóvel liberado. É como qualquer pessoa que compra um imóvel residencial e aquele imóvel está financiado pela Caixa Econômica, ou pelo Bradesco, ou pelo Itaú, pelo Banco do Brasil, ou pelo que seja. Geralmente o primeiro pagamento, o sinal ali, digamos assim, é só para poder matar a dívida. E aí depois, com o imóvel limpo, eu boto o resto do dinheiro. Então, como ele falou, o valor é de 20 milhões, que ele falou que está o saldo devedor, né, dessa tranche, dessa parte específica, está pegando 24, porque tem cálculo, isso acaba entrando no cálculo de distribuição de rendimentos, então tem que entrar um dinheiro extra para a conta poder fechar, mas grosseiramente é um dinheiro que não vai ficar no fundo, o que vai ficar vão ser os pagamentos a posteriori. Legal, uma boa sugestão, né? Se a gente soubesse quanto fosse o resultado sem alavancagem. E muito provavelmente, quer dizer, o que acontece se você carrega a alavancagem até o final? O efeito dela meio que desaparece, né? A alavancagem, ela antecipa, juro, né? Você antecipa um dinheiro que você não tinha na mão. Então, digamos que no caso do TRX, que as alavancagens elas correspondem ao mesmo prazo do contrato de aluguel e tal, né? Tudo casado. Se vai até o final de um contrato de aluguel, o efeito da alavancagem lá no final vai ser irrelevante. Qual foi o efeito da alavancagem? O fundo conseguiu colocar esse imóvel para dentro antes de fazer uma emissão, por exemplo. Agora, se é feita uma venda no meio do caminho, ainda mais nos primeiros anos, aí a alavancagem potencializa bastante o resultado. Concorda? Sem dúvida. Dilui no tempo, é claro. Se ele tivesse vendido daqui a 15 anos, digamos assim, seria irrelevante o ganho com a alavancagem, seria desprezível. Mas no caso de uma operação relativamente curta, acho que seria divertido a gente ter essa informação do quanto a Eu alavancagem, lembrei de principalmente num fundo tão alavancado como o TRXF, né, que é um fundo que frequentemente é criticado, ou as pessoas alertam, as pessoas mostram desconforto com a alavancagem, que eu entendo a preocupação, mas aqui deu certo. Nesta operação, deu certo. E lembrei de uma coisa que eu até ia comentar lá no fato relevante do REC-R, que o David está comentando aqui, ó, quando dá certo é muito relevante, quando dá errado quebra o fundo. Quebrar não quebra, né, David? Isso eu tenho ressaltado até nos fatos relevantes dos fundos que estão tendo dificuldade, problema com as suas contas a pagar. Quebrar o fundo não quebra. Mas a gente não viu ainda, Nod, um fundo desses entregar o imóvel, que nem o REC fez, né? O gestor do fundo alavancado que não está conseguindo pagar, ele fica tentando defender aquele imóvel alavancado. Ele vende outro imóvel, ele tenta renegociar a dívida e tal. É uma alternativa também, por que não? Talvez um dia a gente vá ver um fundo falar, olha, o tal imóvel que estava aqui dentro não está mais. Saiu. No próximo relatório gerencial saiu porque ele foi dado em pagamento da dívida. Pode acontecer, teoricamente é algo que o gestor, né, o administrador tem liberalidade para isso. Eu acho difícil que aconteça na prática, principalmente porque se o fundo é pequeno, ele não vai aparecer aqui no fato relevante porque ele é pequeno. Se ele é grande, ele tem mais ferramentas. Ele pode fazer um CRI em cima de outro imóvel para pagar aquele. Ele pode rolar aquela dívida. Quanto maior o fundo, teoricamente, mais recursos ele tem, mais ferramentas, mais tamanho junto ao mercado mesmo, de chegar para a Quineia lá, para o KNCR e falar o seguinte, quero fazer... Porque assim, na Quineia... Que nem a monta, assim, se a operação tiver minimamente sentido, a que nem a monta. Assim, tô falando que a Quineia é melhor nem pior do que ninguém, mas pô, ela tem KNCR, KNP, ela todo dia, todo mês, ela tem um monte de gente quitando o CRI, então ela tem capital entrando no KNCR, no KNP, então ela precisa ter uma esteira de operação mesmo, então assim, vamos dizer. Mas sim, é possível. Eu acho que é difícil do gestor fazer isso porque isso queima.
vamos dizer, talvez queime mais até do que uma emissão no preço errado, digamos assim, uma emissão abaixo do valor patrimonial ou um CRI, etc. Eu acho que é muito difícil para um fundo de varejo, que é o que a gente trata aqui no nosso cotidiano, tanto eu quanto você, quanto o pessoal que está aqui do lado, né? A gente está falando de fundos de varejo, o gestor conseguir apresentar um racional e convencer de que foi a melhor solução, foi entregar dar em pagamento. Fica até... É até mais fácil ele camuflar, porque eu sei que moralmente eu vou ser extremamente... o que eu vou falar aqui é extremamente questionável. É mais fácil ele falar que vendeu para alguém e ele não falar que é o próprio detentor do CRI que vai usar para poder matar, etc. Uhum. É claro que às vezes isso vaza e a gente acaba descobrindo ou não, etc. Mas assim, ele gritar aos quatro ventos, dei em pagamento porque azedou o caldo, eu acho extremamente difícil Improvável. de acontecer, e se acontecer, de ser comunicado dessa forma. Tomara que não aconteça e que esses episódios sejam só para os fundos de papel quando receberem.